Boa noite, começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e toda semana apresento para vocês o Web Divan falando de um aspecto da psicologia, da subjetividade humana, sempre trazendo um entrevistado, também com meu amigo e querido Eduardo Martins, psiquiatra, psicanalista, que não está aqui hoje. Ele está viajando, ele mandou um vídeo para a gente, vou mostrar para vocês no programa que vem, porque vai ser especial esse vídeo. Mas hoje, para falar aqui junto comigo, eu estou com meu amigo psicólogo Marco Antônio Tomaso. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite de novo, boa tarde. Marco Antônio, você já foi o Web Divan à noite, né? Já foi o Web Divan. Prove para os internautas que existia o Web Divan à noite. Já, 7 anos atrás eu fiz, era à noite. Boa tarde, Marco Boa Antônio. tarde, tudo bem? Tudo bom? Renata, muito obrigado pelo convite. Vamos passar alguns momentos conversando sobre a nossa área, né? Chamei o Marco aqui, né, novamente, ele há 7 anos atrás, imagina, ele me conheceu morena, né? Foi com você mesmo que eu Foi fiz? comigo, Sei. o Web Divan tem 11 anos. Sei. Olha, nem Puxa. lembrava de mim, olha que coisa horrorosa. Não, Marco, mas deve ser porque eu não lembrava nem a pauta. Eu acho que foi compulsão alimentar, mas eu não acho tenho que foi compulsão certeza. alimentar também. Eu acho que foi compulsão alimentar. Quando eu vi o seu nome pautado, eu lembrei que tinha alguma coisa a ver com alimentos. Bom, Certo. com vida alimentar, né? Que nem a gente estava falando. Com você não poderia ser diferente, né? O Marco, ele é especialista em questões alimentares, ele é psicólogo e fala pra gente, é um especialista nisso, né? Em transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, sabe? Enfim, são muitos anos de carreira, você acaba... Vamos falar um pouco porque que a gente, né, até resolveu falar sobre esse tema, a questão dos transtornos, antes de se tornarem transtornos, eles trazem em si um comportamento social. Sem dúvida. Né? E cultural, né? E cultural. Por que as pessoas, o que são transtornos alimentares e por que as pessoas, elas acabam têm transtornos alimentares? Veja bem, o que é um transtorno alimentar? É uma alteração da relação da pessoa com a comida, especialmente no caso feminino, né? Então, o que acontece? Fala-se na anorexia nervosa desde tempos imemoriais, quer dizer, na Idade Média, quando as mulheres se candidatavam a santas, né? Era jejum, abstinência era um critério de purificação. No final do século passado, há um movimento de emancipação feminina, tudo isso que é talvez historicamente um dos movimentos mais extraordinários, em que a mulher vence 10 mil anos de patriarcado em 50, se emancipa, supera o homem num monte de coisas, mas é meio assim, fica refém do próprio corpo. Se você quer ver estudos controlados, um da sociedade, do Instituto Nacional dos Estados Unidos de Doenças Mentais, de Saúde Mental, todas as misses de 70 para cá têm índice de massa corporal abaixo de 18. As modelos têm índice bastante baixo também. Elas pesam, hoje, atuais ícones de beleza, tudo isso, pesam o quê? 23% menos que uma mulher da mesma idade, da mesma estrutura, e 8% menos do que pesavam as colegas delas de 30, 40 anos atrás. Então, há um movimento ocidental que prescreve um padrão, aspas, de beleza. Alta, magra, loira. Né? Não, que é essa risadinha? Não, porque eu estou diante de uma representante do padrão. Então, eu até brinquei, né? Eu falei com o Marco antes da gente entrar, eu falei assim, Marco, não vai ter jeito da gente não falar, né, que eu faço parte do padrão. Né? O que quer dizer esse padrão? Né? E o que quer dizer fazer parte desse padrão? Certo. A gente até conversou um pouco antes, a gente vai contar para vocês, mas sim, né? É verdade. Hoje em dia existe um padrão de beleza. Bem, o termo padrão é um termo inadequado. Verifica uma coisa, estatisticamente, norma ou padrão, o que é? Um atributo que 50% das pessoas possam ostentar. Então a inteligência do Einstein é fantástica, mas não é padrão. Correr os 100 metros em 9 segundos e pouco, como faz o Bolt, é maravilhoso, mas não é padrão. Então, esse padrão, esse biotipo, aspas, padronizado de modelos, atrizes, tudo isso, é um atributo que provavelmente 1% da humanidade, se tanto, possam, ou seja, o padrão não é padrão. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes mulheres, né, quando elas obviamente já são magras e falam, eu quero perder mais 2 quilos, não, porque minha barriga... Eu falo assim, não, faz o seguinte, senta em qualquer shopping que você queira,
sente no banquinho, no meio do shopping e fica olhando as pessoas passarem. E conta quantas pessoas têm o corpo exatamente como você gostaria de ter. Então, pera um pouquinho. Então, as pessoas que têm o corpo que a maioria das mulheres gostariam de ter, estão tão ou mais insatisfeitas que as mulheres não modelos. Quer dizer, o corpo dito perfeito, dentro do padrão vendido de Eu tenho beleza, um levantamento, não traz satisfação. Exatamente. Eu tenho um levantamento, Renata, com modelos de 18 anos em diante, até para isolar um pouquinho o final da adolescência. Todas querem emagrecer em média 3 quilos. As notas que elas deram para o corpo, a média das notas foi 6,3. Para o rosto 7,2, com direitos a 0. Ou então com observações no inquérito assim, não, eu estou bem, eu preciso fazer uma lipo, eu preciso redimensionar seio, tirar o culote, fazer uma rinoplastia. Ou seja, nota que você dá para você, 0. Entende? Quer dizer, então você tem assim uma neurose cultural que não diferencia mais quem tem o padrão de quem não tem. Quem tem aspas, quando fala põe padrão é entre aspas. Padrões sempre existiram, né? Foi Sim. como você falou, padrões, né? Então, se a gente olhar na arte, por exemplo, Sim. as mulheres são retratadas a partir de um padrão. Exatamente. Então, a gente até sempre vê, né, comentários, nessa época as mulheres mais bonitas eram as mulheres mais cheinhas, tanto que olha, né, nos quadros, enfim. Por isso que quando a gente trabalha com beleza, você fala no ser bonito, que é biológico, né? Simetria facial, relação cintura-quadril, lábios carudos e um monte deles que estariam a serviço da reprodução. Tem estudos... Como o quê? Como, por exemplo, o que indicam esses sinais de atratividade? Saúde, juventude, fertilidade. E tem outros estudos curiosos, os homens são convidados voluntários a apreciar imagens de mulheres consideradas bonitas, consensualmente bonitas. E o cérebro é examinado por PET scan. As regiões estimuladas são aquelas do dinheiro, da comida, da droga. As regiões mais profundas do cérebro, o sistema límbico, chamados circuitos de recompensa. O que isso quer dizer? Vamos explicar para os internautas. Significa o seguinte, que a percepção é muito menos consciente do que a mulher tem da outra mulher, que é uma percepção mais cortical. O homem sente falta, muitas vezes, no atual padrão, de lugar para pegar, de curvas, que seria, evolutivamente falando, o quê? Aquela reserva de nutrientes que a mulher teria para a maternidade, né? Para levar a cabo a maternagem dela. Existe também o estar bonita, que é todo o trabalho de produção, a tecnologia da estética, a alimentação natural, atividade física, descanso, as intervenções estéticas, que visariam o quê? Colocar em evidência o que ela tem de melhor, os tais sinais de atratividade, e disfarçar o que ela não tem. Mas principalmente na nossa área, o que importa? O sentir-se bonita, a autoestima. Ou seja, a percepção da própria beleza é muito mais ligada à autoestima do que um conjunto de atratividades físicas. Claro. Beleza é muito mais amplo que a atratividade física. Sim. O Adriano Santos, um beijo, meu querido Adri, ele fala o seguinte, mais um programa dedico às mulheres. Na verdade, Adri, a gente está falando de beleza, é claro que a gente entra um pouco mais no feminino, mas falar de padrões de beleza não é falar só do feminino, né? Os homens, eles se utilizam muito da evolução dos tratamentos estéticos, entendem mais de moda, querem, né, se sentir mais dentro desse padrão. Adriano, eu tenho uma observação muito interessante. O homem, muitas vezes, ainda alega funcionalidade. Então, eu vou tomar sol porque eu preciso de um depósito de cálcio, Eu vou fazer uma atividade estética, por exemplo, porque eu preciso fortalecer a minha coluna. Mas as intelectuais também. Se você me perguntar porque eu faço exercício, eu vou te dar todas as questões né, intelectuais aqui, ou justificativas, mas é verdade, assim, mesmo o sol, né? Se por um lado, por exemplo, eu tenho um médico, o dermatologista fala, não tome sol. Aí o ortomolecular fala assim, você tem que tomar sol 1 hora por dia. E não é só numa pequena parte do corpo, é mais de 2/3. E sem começa protetor. a ficar complicado. E sem protetor, né? Claro, para aí o oncologista, você vai ficar com câncer. Vocês, puxa vida, vai ser... Como conciliar fica complicado, tudo isso, né? fica bem complicado. É complicado. São muitas, na verdade, a gente está brincando, mas assim, eu acho que até a própria medicina vende esse padrão do que seria o normal a se chegar, né? Então, é difícil você ir num dermatologista que esteja pensando só na sua saúde.
ele sempre vai te oferecer vários tipos de tratamentos estéticos. Sem dúvida. Né? Entra, inclusive, agregado a isso, o fator de insatisfação da mulher com a própria aparência. Tem um estudo de 2004, que foi feito, um estudo mundial, feito em 10 países, 3.200 mulheres foram ouvidas. Só 2% das mulheres do mundo todo se definiram como bonitas, e no Brasil 1%. 54% das brasileiras faria cirurgia plástica se pudessem. Aí você diz, bom, então na população de modelo, 92% fariam cirurgia plástica se pudessem. Até porque elas são mais exigentes, né? Com a São própria mais exigentes, aparência. são mais pressionadas. Mais pressionadas. Então, são causa e efeito, está tudo misturado. Porque se a gente está indo lá para o consultório com uma barriguinha, né? Está um pouco mais gordinha, enfim, tá tudo certo. Agora, vai para a TV. Né? Você vai escutar isso, TV engorda 5 quilos. Então você compra uma televisão de alta definição e gasta um dinheirão e vai engordar. Então eu provo que isso é mentira. TV não engorda não, eu estou mais não, gorda. Não, mas no meu lado, a câmera, se eu tiver mais gorda, é porque a televisão não tá engorda também. um pouco. A televisão não engorda, estamos de prova aqui. A televisão não engorda, isso é uma fantasia, né? Exatamente. Não, é verdade, é verdade. É claro, quando a gente se olha de fora, a gente sempre acha... A gente tem uma certa visão distorcida da imagem. Não temos? Sim. É aquela questão de como o cérebro percebe a questão da imagem corporal. Ou seja, o retrato mental que eu tenho do meu corpo, no espaço, tridimensionalmente, acompanhado das emoções, dos sentimentos, e altamente variável de acordo com padrões culturais, com o meu estado de espírito, com a minha história. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma visão muito distorcida entre o que ela é e o que ela entende que ela é, o que ela sente que ela é uma pessoa que tem um transtorno. Ela poderá ter um transtorno. Poderá, não, mas eu digo, que quem tem transtorno tem essa da visão. anorexia. Exatamente. Sabe? Digamos, a distorção maior é na anorexia, onde meninas de 29, 30 quilos se definem como gordas. Entenda bem, é como se entre ela e o espelho houvesse uma lente que deforma essa percepção. Não só meninas, né? A anorexia, não, ela que é 9 para 1. 9 para 1, mulheres, exatamente. Né? São 9 mulheres para um homem que tem anorexia, mas a anorexia é, sim, um transtorno. Sim. É esse transtorno de imagem entre o que está dentro, entre o que você vê de você mesmo e o que os outros veem fora, e o que você é realmente ali, né? Por fora. É uma quebra nas emoções também. Que tipo de emoção? Uma obsessão pela magreza, sabe? Quer dizer, a anoréxica não está preocupada, por exemplo, com celulite, com estria, ela quer ser magra. E quanto mais magra ela está, mais gorda ela se vê total e parcialmente. Ou parcialmente. Aí ela pode começar com uma dieta bem orientada até. Aí ela começa a fazer as adaptações. Ela tira carne vermelha, ela tira carboidrato à noite, ela começa a dizer assim, se a nutricionista me conhecesse, ela não daria, por exemplo, esse lanche à tarde. E esse acaba se transformando num jejum autoinduzido. Ela acaba comendo alface, água e, novamente, essa imagem se deturpa quanto mais ela emagrece. Tanto que tem alguns autores que dizem o transtorno de autoimagem é causa ou efeito. É difícil a gente precisar, mas, de qualquer forma, ele ocorre. Né? E a anorexia apresenta um prognóstico muito sério, porque é 20% de mortalidade, de acordo com alguns estudos, porque ela uma alta sobreposição com depressão e com inanição. Então, é suicídio, parada cardíaca, sabe? Enfim.